Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar com o nosso último assunto, tá? Da quarta unidade. Quem quiser acompanhar é página 172, tá? Do módulo 4. E hoje a gente já estudou, né, as potências, as raízes, já entendeu o significado de cada uma. E a gente vai ver agora o último assunto, que é quando a gente vai juntar as duas no que a gente chama de expressão numérica, que é quando a gente tem parênteses, conchetes, chaves, que a gente tem vamos dizer assim, uma ordem de solução, tá? E aí a gente vai entender um pouco hoje essas regras, né? Quem vem primeiro, quem vem depois, e assim sucessivamente, tá? E aí a gente vai resolver um pouquinho dessas expressões numéricas. Lembrando, gente, que esse é o último assunto da nossa prova. Já tô morrendo de saudade, o ano tá acabando. Então vamos estudar porque o assunto é fácil. Acredito que vocês estudaram muito aquela tabuada de potência, né, que eu passei. Então isso aqui vai ser fichinha, porque pela tabuada de potência você consegue resolver potências e raízes. E aí é só aplicar as regras, tá bom? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho o que o livro está dizendo e a gente vai acompanhando, tá bom? Então, observe, tá? Que esse personagem aqui, Fernando, ele vai resolver essa expressão. 3, ó, o pontinho de vezes, raiz de 16, mais 16 ao quadrado, dividido, 6 ao quadrado dividido por 2, tá? Então, o que acontece? A dúvida dele é que, ó, primeiro, eu vou resolver potenciação e radiciação. E depois eu vou resolver multiplicação e adição. E por último, divisão e por último, adição. Então, o que acontece? Ele usou uma regra aqui que ele vai dizer o seguinte, ó, eu estou repetindo até chegar em quem? Raiz. Aí resolveu a raiz, colocou o resultado. Depois, ó, repetiu o sinalzinho de mais e resolveu a potência, ó. 6 ao quadrado, 36. Repetiu aqui a divisão, ó. Colocou aqui 2. Nessa situação aqui, olha, fez agora a multiplicação e depois fez divisão. E por último, só somou. Então, agora veja que como ele calculou essa expressão aqui embaixo. Que a única coisa que tem de diferente da de cima é que ele botou o quê? Um parênteses. Então, veja que agora a ordem de solução mudou. Então, neste caso, a situação ela é diferente, pois há parênteses na expressão. Então, primeiro, ele vai resolver. Olha, preste atenção. Primeiro, eu resolvo a potenciação e a radiciação. Depois é que eu resolvo o cálculo, né, entre os parênteses. E aí, por fim, ele faz as propriedades que estão fora, que no caso aí é a multiplicação, divisão e assim por diante. Então, vamos lá. Vai ficar 3 vezes, ó, repete, e eu vou resolver essa raiz, ó. Raiz de 16 é 4, 6 ao quadrado, 36, repete divisão, repete o 2, tá? E aí, agora, a minha solução vem primeiro nos parênteses. Então, fica 3 vezes 4 mais 36 é 40. Repete esta divisão. Como a multiplicação vem primeiro, eu vou multiplicar isso aqui primeiro. Então, 3 vezes 40, 120. Dividido por 2, 60. Então, existe uma ordem de solução que a gente precisa entender. Cada caso é um caso, né? Se eu coloco um parênteses, a expressão muda. Então, vamos ver a regrinha, né? Perceba que os resultados que foram obtidos nessas expressões, elas são diferentes, tá? Devido a esse uso desse parênteses. Quando isso ocorre, as operações dentro dos parênteses devem ser efetuadas antes das demais. Logo, né, de modo geral, toda essa expressão ela segue uma ordem diferente, tá? Que ela é definida a partir dos seus elementos. Então, em uma expressão numérica, para efetuar os cálculos, nós devemos obedecer uma ordem, tá? Que é, primeiro, potenciações e radiciações. Segundo, multiplicação e divisão, tá? Terceiro, adição e subtração. Caso surja símbolos, tá? Então, nós efetuamos os cálculos entre esses símbolos, que são quem? Primeiro, parênteses, depois, os conchetes e, por último, as chaves, certo? Então, olha, preste atenção. Nas operações, se não tiver parênteses nenhum, você resolve potenciação e radiciação.
multiplicação e divisão, adição e subtração. Caso tenha símbolos, você resolve primeiro parênteses, depois conchetes, depois chaves. E, professora, se dentro dos parênteses tiver potência, raiz, multiplicação, divisão, dentro do parênteses segue a mesma resolução aqui, ó, tá, gente? Então, lembrem-se disso, tá bom? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Se eu tenho aqui parênteses, eu vou resolver primeiro essa raiz aqui de 81, que dá 9, e vou somar isso aqui, ó, que deu 13. Multiplico porque, mesmo fora do parênteses, vem multiplicação primeiro. E, por último, faço a subtração. A subtração é a última, tá bom? Aqui temos parênteses e conchetes, então eu vou repetir tudinho até chegar aqui no parênteses, ó. 2 ao quadrado, olha, vai ser 4. 4 mais 1 deu o quê? 5. Então, elimino esse parênteses aqui e coloco só 5. Nesse conchetes aqui, eu resolvo primeiro o quê? Multiplicação. Então, repete tudinho, aí faço 3 vezes 5, 15. Agora que tá tudo mais, é só somar, olha. Então, isso aqui tudinho deu 27. E eu elimino esse conchetes. Aí, agora é só multiplicar, né? Porque a multiplicação vem primeiro. E depois faço a subtração, tá bom? A mesma coisa aqui, olha. Repete tudo até resolver o que tá dentro dos parênteses. Raiz de 9, tá bom? Ó, é 3, 3 mais 1, 4, que foi aqui, ó. Pego, repete aqui o conchetes, né? E aí, eu vou fazer essa multiplicação primeiro, ó. 4 vezes 4, 16. E, ó, soma esses dois daqui. Ó, 17 mais 5, 22. 22 menos 16, 6, ó. Aí, agora, resolva aqui quem está dentro das chaves, né? Para eliminar as chaves. Primeira multiplicação, ó. 2 vezes 6, 12. 12 mais 7, menos 3, 16. E aqui, multiplico, depois acrescento 6, ó. Tá bom? Então, essa é a ordem de resolução. Quem já estudou lá na primeira unidade, estudado bem direitinho, né, como é que se diz? Expressão numérica, vai entender essas regrinhas daqui, ó. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, tá? Já vai ter entendido isso, por quê? Porque nessa situação aqui, a gente já viu lá, só que era com... Tá? A gente já viu, só que não tinha nem potência nem raiz. Então, a única diferença aqui, né? Porque lá em expressão numérica, se vocês forem assistir os vídeos, eu tinha falado que primeiro é divisão ou multiplicação, certo? Quem viesse primeiro. Porque, por exemplo, né, tem uma ordem aqui de solução. Quem vier primeiro é que você resolve. Se tiver primeiro divisão, você resolve divisão. Se vier primeiro multiplicação, você resolve multiplicação, tá? E aí, segundo, você resolve adição. E por último, seria a subtração, né? Só que aqui o que mudou é que a gente acrescenta como prioridades aqui, ó, em cima de tudo, potências e raízes, tá bom? Então, gente, esse é o assunto de hoje. Quem quiser dar uma olhadinha no livro, né? Página 172. Vou deixar para vocês o exercício do livro. Quem não tiver o livro, por favor, peçam aos colegas, tá? Que a gente já tá no final do ano, já deveriam ter o livro, né? Então, peçam aos colegas que enviem, porque o meu tem a resposta. E aí, vocês vão fazer o exercício, deixa eu só ver aqui a página, gente. Página 173, 174 e 175. Pronto. São essas as atividades que vocês vão fazer, mas eu vou deixar isso tudo certinho, tá? Lá no Google Class, a atividade não vai estar difícil, super tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado, tá bom? Gente, resposta final, tá? Ou você coloca a foto da folha, da página do seu caderno, anexada lá no Google Class, ou você coloca só as respostas finais nos comentários particulares. Eu não aceito mais no WhatsApp, tá bom? Deixa tudo salvo lá no Google Class, que me ajuda bastante. E aí eu não preciso estar procurando em WhatsApps e etc. Porque tem muita gente que não anexa nada, não responde nada e diz que fez a atividade. Então,
Agora, como eu não estou sentando mais no WhatsApp, não tem isso de, eu mandei pelo WhatsApp, a senhora não viu. Não tem mais isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Avise os dados, marquem as atividades como concluídas e até a próxima. Tchau!